desconecta de tudo, se conecta com a gente. Está começando Conexão Jovem, um programa onde você tem voz e tem vez, né, Chapolin? Tem vez, eu já estou aqui conectado, Bianca, esperando o seu comentário, a sua participação a respeito desse tema. Quero saber de você, Bianca. Você é uma pessoa assim que tem preconceito, preconceituosa? Ah, não vou falar isso aqui, né? Imagina, que não pergunta pode. mais, né? Mas esse assunto Invasiva. é interessantíssimo, Com porque certeza. será que nós não somos preconceituosos ou só algumas pessoas são preconceituosas? Às vezes a gente tem essa atitude. E às vezes a gente é preconceituoso e nem tem ideia, viu, Bianca? Vou fazer o seguinte, o pessoal que está em casa, eu vou fazer a pergunta para eles, ver. então. Já que daí pode mandar. ninguém vai saber, eles vão só postar aqui, eu vou ler só para o Brasil inteiro. Olha só, você pode participar com a gente. Você acha que você é preconceituoso? O que você pensa a respeito desse tema? As pessoas que estão ao seu redor, você vê muito preconceito delas? Participa com a gente. Já sofreu preconceito? Exatamente. Isso é um tema muito comum hoje no Brasil. Está em alta, infelizmente. Viu, Tem Bianca? sido discutido bastante. Com Ó, certeza. você pode participar com a gente através das redes sociais, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Lembra, Conexão Jovem Oficial, tá bom? Tem outras... O resto é genérico. O resto é genérico. Uma maneira bem simples e rápida, o resto é genérico, mas tudo bem. Você pode entrar também participar também através do Instagram, o nosso perfil é @pgconexão, e através do nosso Qual que é o WhatsApp. número? Eu sei que começa com 12. 981567416. Está ali o meu celular e você pode mandar a sua mensagem aqui pra gente de maneira instantânea. Você participa daí, a gente participa daqui e vamos fazendo acontecer aqui o Conexão de cada dia. Tudo bem? Valeu, Chapola. A galera já vai participando e eu quero a sua participação a partir de agora, valendo, tá bom? Ó, a pesquisa Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar, realizada com mais de 18 mil alunos, pais, diretores e professores e funcionários também de várias escolas, constatou que 99% dessas pessoas mostraram algum tipo de preconceito racial, socioeconômico, isso em relação ao dinheiro, com relação também a portadores de necessidades especiais, pessoas com portadores aí de alguma deficiência física, gênero, orientação sexual ou até preconceito em relação à região onde a pessoa mora. O que é preconceito? Como combatê-lo e como é que a gente é afetado por ele? Você já parou para pensar nisso? A jovem Thaís é uma cadeirante e tem uma história para te contar. Meu nome é Thaís Ribeiro Alencar. Eu nasci prematura, de 6 meses de gestação. Pesei 1,60 kg no momento do nascimento. Depois pesei 798 gramas. Passei 3 meses no hospital e no momento do nascimento, por conta de uma falta de oxigênio, eu tive uma paralisia cerebral, que foi o que me deu todas as sequelas que eu tenho hoje. Sim, já sofri preconceito. A fase da minha vida que eu mais sofri preconceito foi no ensino fundamental, ali entre 5ª e 8ª série. Até porque essa fase da vida é complicada para todo mundo, né? As pessoas não se conhecem direito, tá todo mundo se descobrindo. E entrar numa turma onde só eu era especial, digamos assim, e talvez os alunos não tinham conhecimento, nunca tiveram contato com ninguém que usava uma cadeira de rodas ou que tinha determinada limitação física, tudo isso justifica o preconceito também. Eu hoje não os culpo por isso, porque eu entendo que para não haver preconceito precisa haver um contato também. Eu sofri muito preconceito assim do tipo de receber apelidos, de ser excluída de grupos. E eles não excluíam só a mim, mas a todas as pessoas que tentavam se aproximar de mim. Então foi um problema bem sério na época. Eu precisei de ajuda psicológica para passar por tudo isso. E o apoio da minha família, apoio incondicional da minha família foi essencial para formar quem eu sou hoje. Porque o preconceito, ele é muito ruim. Não é legal passar por preconceito, não é fácil. Mas você ganha uma força e uma maturidade que as pessoas que nunca enfrentaram o preconceito talvez nunca vão conseguir ter.
só dá para você deixar de ser preconceituoso ou entender o que o preconceito causa na vida de outra pessoa se você se colocar no lugar dela. E eu acho que o grande antídoto para o preconceito na sociedade é isso. O que nos falta hoje é olhar para o outro, nos colocar no lugar do outro. Seguir o preceito que Jesus disse: façam aos outros o que vocês desejam que seja feito a vocês. Talvez se antes de tomar alguma atitude preconceituosa, nós parássemos para pensar: o que aquela pessoa vai sentir? Como ela vai encarar isso? Será que se eu estivesse no lugar dela, eu me sentiria bem? Se nós fizéssemos isso, talvez nós teríamos uma sociedade um pouco mais amorosa, menos cruel e mais calorosa, onde nós levaríamos de fato o amor de Jesus e onde o cristianismo prático ia resplandecer mais pelas nossas atitudes. Que história. Thaís, um beijo para você. Obrigada por compartilhar aqui com a gente no Conexão a sua história. Fiquei encantada, assim, da maneira como você abordou o assunto e já quero pedir para que você aí de casa, você que está aí do outro lado da tela, participe com a gente também. O que você acha a respeito do preconceito? O que você pode opinar em relação a isso? Preconceito é o assunto de hoje aqui no Conexão Jovem e para isso, ao vivo aqui com a gente, o nosso colunista Rodrigo Udo veio lá de Maringá, deixou o Benjamin e a Malen para estar aqui com a gente falando sobre esse tema. Rodrigo, obrigada demais por estar aqui com a gente, viu? Boa noite. Prazer é nosso, satisfação é nossa. Boa noite, Bianca, boa noite, Chapolin, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer, uma alegria enorme estar com vocês aqui. Como diria Bianca Oliveira, Maringá, que é o coração do mundo, né? O centro do universo. É o centro do universo para os maringaenses, né? É porque ele não é maringaense, mas ele deve muito a Maringá. Eu sou paulistano da Gema. Mas ele deve muito a Maringá, que acolheu aquela família querida. Já morei lá na região e eu acho realmente Maringá é uma cidade fantástica. Com certeza, fantástica. Não tenho o que falar. Ela tem cidade. aquele jeitinho do interior, de não ser tão assim, cheio de trânsito e tal, mas é uma cidade grande que tem tudo que você precisa. Faz tempo que você não vai para Maringá, hein? Poxa, então. Maringá já tem um trânsitozinho legal. Já. 5 anos só. Mas enfim, né? Para esse mundo não tem muita solução, não. E a violência vai estar em qualquer lugar, seja aqui ou em Maringá também, em qualquer lugar do planeta, né? Mas enfim, Rodrigo. Rodrigo é nosso colunista, como eu falei, você já viu o Rodrigo aqui algumas vezes. Ele está presente no Pensa Sociedade, trazendo aqui discussões legais, um quadrinho rápido, simples. A gente sempre coloca também ali nas redes sociais e tem repercutido bastante, Rodrigo. A gente agradece. Poxa, legal, muito bom estar contribuindo. Na realidade, vocês contribuem mais com a gente, que é estimulado a pensar também. Show. Rodrigo, você atualmente é professor de História, leciona lá em Maringá mesmo, Isso, né? Eu sou professor de História e Sociologia. Eu leciono para ensino médio, cursinho e ensino superior. Muito bem. Quanto tempo já dando aula? 13 anos. 13 anos. Bacana. Gosta de dar aula? Muito. Inclusive, é um assunto que o Rodrigo também... a gente gravou um programa sobre isso aqui hoje, mais cedo, sobre educação. E você ainda confere aqui ao longo da programação do Conexão, um programa bem bacana, onde o Rodrigo fala sobre professores, sobre governo, sobre a nossa responsabilidade como aluno, como jovem também em relação à educação. Rodrigo, mas o tema hoje é preconceito. O que é preconceito? Olha, preconceito é uma ideia pré-concebida que nós desenvolvemos a respeito de qualquer objeto. Basta não ter contato, mas ter a ideia. Nós podemos ter preconceito de quiabo. Né? Eu não tenho nenhum preconceito de quiabo, eu tenho conceito mesmo. Então, preconceito não é só de pessoas, é isso? Não, nós podemos ter preconceito de situações, preconceito de lugares. Obviamente, o preconceito com relação a seres humanos é hostil, porque nós afetamos outras pessoas que têm sentimentos, que se envolvem com isso. Você não tem preconceito de quiabo, ele não murcha por isso. Mas, com relação às pessoas, nós desenvolvemos todo um comportamento dentro da sociedade que dificulta a nossa interação entre os seres humanos e faz outras pessoas sofrerem. Existe uma máxima que muitas pessoas usam, quando se usa isso dentro do senso comum é errado,
que diz o seguinte: nós somos afetados pelo meio. Isso é errado. Nós não somos afetados pelo meio. Por quê? Porque quando nós estamos no meio, nós também o alteramos. Vou dar um exemplo bem rápido para vocês. Imagina pegar uma pastilha de vitamina C e jogar dentro de um copo com água. Ora, o que acontece? A pastilha não foi alterada pelo meio? Foi, mas a cor da água mudou também. Então ela também alterou. Uma troca. Exatamente, existe uma troca. Quando existe uma pessoa diferente no nosso meio, o nosso comportamento a afeta. E isso é inegável, né? Isso qualquer teórico da sociologia defende. De Augusto Comte a Max Weber, que são os clássicos da sociologia, eles defendem esse conceito. Mas também é verdade que essa pessoa diferente modifica o meio, porque ela provoca reações, ela provoca reflexões e ela incomoda. Então, às vezes, a nossa reação ela se dá por conta de nós desconhecermos essa situação. Olha só que interessante. E você aí de casa, já sofreu algum tipo de preconceito? Ou você em alguma situação se demonstrou aí, se comportou de uma maneira preconceituosa? Você pode escrever aqui pra gente e a gente vai trocando umas ideias. facebook.com/Conexão Jovem Oficial. O mais interessante é que, de fato, preconceito não é só para pessoas, são de situações, exatamente, né? Dá pra gente ampliar mais tudo que a gente consegue, eu acho que todos os conceitos que a gente tem na vida a respeito de tudo. E quando a gente tem esse preconceito a respeito daquilo que a gente, de repente, está se relacionando, ou as coisas que a gente compra, as coisas que a gente quer comprar, sei lá, mais ou menos isso, né, Rodrigo? Olha, é isso, e eu só queria registrar uma coisa. Nós não precisamos experimentar todas as coisas ou todas as situações para vencer o preconceito. Até porque não dá para experimentar tudo. Eu nasci branco, eu não tenho como experimentar o preconceito contra negros. Né? Eu realmente não tenho, é antinatural. Eu também não tenho como me tornar negro para saber como é isso. Hoje eu não tenho nenhum problema físico, né? Mas amanhã ou depois eu posso sofrer um acidente, mas vai ser um acidente. Eu não vou sofrer um acidente para só saber como é sofrer preconceito. Não preciso mudar minha orientação sexual para saber o que é preconceito contra isso. Também não preciso me converter a um outro grupo religioso para saber o que é preconceito. Como é que a gente pode resolver isso? Imagina você o seguinte. Todas as vezes que a gente vai falar de Segunda Guerra Mundial, né, que a gente vai falar de nazismo, fascismo, vai falar sobre o que os alemães fizeram com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, existe uma pergunta muito comum dos alunos de maneira geral. E boa parte das pessoas, quando descobrem que a gente é professor de história, perguntam isso para nós. Por que os alemães perseguiram os judeus? Por que eles perseguiram os judeus? Essa é uma pergunta que incomoda. E eu normalmente digo o seguinte: não existe um porquê. Porque no momento que eu responder para você, olha, os alemães perseguiram os judeus por isso, é como se eu estivesse justificando. Não, então realmente existe uma razão. E não existe uma razão. Existe um preconceito. Então, não tem como eu chegar para vocês e dizer assim, olha, realmente houve uma razão pela qual os alemães... Não houve uma razão. Houve toda uma construção de uma mentira, muito bem construída, isso é verdade, que acabou estimulando toda a sociedade a extravasar o seu ódio para uma direção. Então, não existe nenhuma razão aqui para a gente dizer assim, olha, nós podemos ter preconceito para com esse ou aquele grupo, esse ou aquela pessoa, essa ou aquela orientação sexual ou religiosa. Não existe nenhuma razão. O que existe da parte de todos nós é que precisa haver um cuidado com respeito e conhecimento. Ótimo. Agora, Rodrigo, você falou de preconceito racial, falou até de étnico, enfim, quais são as formas de preconceito entre pessoas? Geralmente a gente discute mais a racial, né? Mas e as outras formas de preconceito? Quais são as que existem? Tudo aquilo que vai contra o senso comum. Então você tem, por exemplo, um racismo contra negros que foi historicamente construído. A gente fala do Brasil, mas a gente pode trabalhar muito exemplo da África do Sul, que eu acho que vai ser um exemplo que vai contribuir bastante para a nossa conversa hoje aqui. Existe preconceito, por exemplo, para com deficientes físicos. Né? Por exemplo, você está dentro de um ônibus com muita pressa e o motorista desse ônibus para no ponto para permitir que um deficiente, né, uma pessoa que tem uma limitação, né, física, suba. Quando a gente fala assim, poxa, que demora ou só atrasa, isso denota uma falta de sensibilidade para com o outro.
Quando uma pessoa... existe até uma piadinha com relação a isso, né? Diz que quando pessoas de idade entram no ônibus é o melhor sonífero que existe. Todo mundo dorme. O fato de eu não me sensibilizar com o sofrimento do outro, com a situação do outro, denota uma falta de conhecimento da realidade que essa pessoa passa. Então, você vai ter preconceito com relação a praticamente tudo. Tem de gênero. Exatamente, de gênero, de classe social. Né? Existe muita gente que tem preconceito de pobre, mas também é verdade, no Brasil isso é muito comum. No Brasil é muito comum a riqueza ser vista como um problema. Muita gente tem preconceito de gente rica. Ah, não gosto dele porque ele é rico, né? E no Brasil a riqueza ela é vista como algo pecaminoso. Isso foi construído ao longo do Brasil colônia. Então, veja bem, Bianca, eu não vou conseguir estabelecer para você... As várias Exatamente. formas. Olha, eu posso ter preconceito de você porque eu acho que você é extremamente inteligente e você pode ser nariz empinado na minha concepção. Né? Você pode ser orgulhosa. Então, esse preconceito parte do princípio de que eu não conheço direito. E é claro, além de eu não conhecer, me falta a educação cívica e moral necessária para poder respeitar o próximo. Ótimo, tá certo. Muito bom. Olha, Bianca, uma coisa que o pessoal de casa não pode ter um preconceito é com relação a esse presente que eu vou dar aqui agora. E é presentaço, hein? Presente, conheço. Você pode participar agora com a gente. Entra na nossa página, o nosso blog do lado direito, vai ter um link lá, você vai estar escrito assim, peça seu estudo bíblico, você vai entrar lá, fazer o seu cadastro e você vai receber inteiramente gratuito na sua casa o nosso estudo bíblico aqui do programa Conexão, tá bom? Bianca, a gente vai ter que ir para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para abordar um pouco mais sobre esse tema, sobre esse assunto de preconceito, tá bom? Participa com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. E aí, pessoal do Conexão, tudo bom? Meu nome é Giovanni, tá aqui o Rodrigo, Carol, Luísa, Pastor Cláudio, Irmã Márcia, Carlos. A gente é parte de uma equipe que está aqui em Moçambique, Nampula, para falar do amor de Deus para as pessoas. Olha só que povo legal, olha só que música que eles vão cantar para vocês em homenagem ao Conexão aí na Novo Tempo. Até mais! Amor,